Olá, a Câmara analisa apoio financeiro ao setor cultural durante a pandemia do coronavírus. Um dos autores do projeto, deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, conversa comigo aqui no Palavra Aberta Especial, em formato pela internet. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, Daniela. Vou começar contigo de novo. Deputado, por que um projeto específico para a área cultural? Daniela, tem um conceito que ganha força a cada dia, que é o conceito da economia criativa. Recentemente, no debate sobre o cinema brasileiro, mostrou-se os artistas, produtores, artistas de todas as áreas que atuam no teatro, no cinema, mostraram, particularmente na área de vídeo, que essa economia do cinema e dos vídeos movimenta algo em torno de 300 mil pessoas. Do cinegrafista ao caminhoneiro que transporta equipamentos, as vans, enfim, os profissionais de estrito senso da área cultural e os trabalhadores que, de algum modo, participam desse circuito, né? Então, se nós pensarmos em todas as áreas das artes, são alguns milhões de brasileiros que fazem arte e que nos permitem, enquanto cidadãos, ter acesso aos bens artísticos, que são bens culturais. Grande parte desses produtores culturais são muito humildes, são informais. Há de se ter uma política específica para eles. E aí o projeto prevê, na segunda parte do projeto, se um produtor cultural, aquele pequeno artesão, aquele músico que vive de apresentações semanais em bares, mas não tem nenhuma carreira tão expressiva que lhe permita a sustentação da arte, mas se ele tem recursos, renda que vão até 2 salários mínimos, a lei prevê que, com base no Tesouro Nacional ou mesmo no Fundo Nacional de Cultura, se possa remunerar até 1 salário mínimo essas pessoas. Deputado, por que essa diferenciação em relação aos outros trabalhadores informais que vão ter aí acesso a um vale de R$600? Essas pessoas teriam acesso aos 2 benefícios ou apenas do setor cultural? Como seria essa diferenciação? Certamente, Daniela, não será cumulativo. Por outro lado, é importante a tua pergunta, né? O governo, quando mandou o projeto para apoio auxílio social, os informais, ambulantes, os biscateiros, autônomos, mandou R$200. Nós conseguimos, na semana passada, alcançar 600 e depois até R$1.200. Por exemplo, uma chefe de família, uma mulher que tenha 3, 4, 5 filhos, ela tem direito a ganhar até R$1.200. Naturalmente, que o projeto foi apresentado, vou lhe dizer a data exata, dia 26 de março, foi antes de aprovar esse projeto voltado aos trabalhadores, que, segundo os cálculos do governo, alcançam 54 milhões de informais ou autônomos. Entre eles estão os artistas, grande parte dos artistas. Pessoas de teatro, do cinema, das artes plásticas, que neste momento estão sem possibilidade de sobreviver com o mínimo de dignidade. Eles devem também ser atendidos. No entanto, como a produção artística é vista como uma expressão da cultura e que deve ser valorizada, o projeto deve ser discutido, essa especificidade deve ser debatida e, naturalmente, que o Congresso Nacional, Senado e Câmara devem ter sensibilidade para avaliar se paga para os artistas informais, autônomos, os pequenos produtores artísticos, 1 salário mínimo ou se estabelece os R$600, podendo chegar a 1.200. Esse é um debate que tem que ser feito, porque o projeto é anterior. Um projeto elaborado a muitas mãos e cabeças, assinado em primeira linha pela presidente da Comissão de Cultura, deputada Benedita, né? A bancada do PSOL toda assinou. Eu tenho a honra de ter assinado esse projeto, mas realmente são muitos coautores de vários partidos, o que dá força, inclusive, para sensibilizar o presidente Rodrigo Maia e pautar, porque nós fizemos o requerimento de urgência no dia 2 de abril.
recente. Hoje nós estamos no dia 6, não é isso? Então, precisamos do presidente Rodrigo Maia, que tem uma sensibilidade social e tem demonstrado isso, possa aprovar essa urgência, ajudar a pautar e aprovar essa urgência, para que em breve nós tenhamos os artistas brasileiros com algum grau de auxílio social, né? E naturalmente, qual o panorama que esse, só para a gente contextualizar para quem está nos acompanhando, qual é o panorama que esses artistas, principalmente esses informais, como o senhor falou, que não têm uma carreira ainda tão consolidada, ou esses outros trabalhadores dessa cadeia aí da economia criativa, qual é o panorama que eles vivem hoje, nesse momento da pandemia? Está muito difícil. Você vê que o estado do Pará, por exemplo, que é de uma riqueza cultural enorme, né? Eu tenho me emocionado ao entrar nas horas vagas, quando nós não temos reuniões de bancada e outras reuniões importantes, ou as nossas conferências e reuniões virtuais da Câmara ou do Congresso Nacional, ter acesso a apresentações que eles fazem. Ontem chorei, emocionado, ao ver o Gilberto Gil e a sua neta Flor cantando em italiano, em homenagem aos milhares de mortos italianos, né? Mas quando se fala em Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico, você fala de artistas tão renomados que têm uma renda e uma estabilidade financeira, né? No entanto, a maioria dos artistas, alguns muito talentosos, não é o caso aqui do Brasil todo, mas pensar no Norte e no Nordeste, os mestres de carimbó estão realmente à míngua. Nós precisamos ter o mínimo de auxílio, porque não podem fazer os shows, não podem fazer suas apresentações e não podem, portanto, ter a remuneração, o que causa problemas, porque eles, em geral, não têm aposentadoria, né? Mas tem um outro aspecto da lei, Daniela, se me permite, claro, que é aquele grupo de artistas que tem financiamento, por exemplo, da Lei Rouanet, que tem contratos. O nosso projeto, no artigo 1º, ele prevê a prorrogação por 1 ano para aplicação dos recursos e prestação de contas. Só para a gente dar um exemplo, uma pessoa que teria uma peça financiada agora pela Lei Rouanet e não tem condições que a Petrobras aportou para o Antônio Fagundes, vamos dizer assim, através da Lei Rouanet, 1 milhão para uma peça que vai circular pelo Brasil. Está ainda em processo de ensaio. Mas o recurso pode ser, já foi, digamos assim, depositado, já está sendo usado. Então, se os prazos estiverem cumpridos, tanto da aplicação dos recursos quanto a prestação de serviços, eu vou obrigar os artistas a se reunir e a continuar ensaiando quando eles estão proibidos pela necessidade do isolamento social. Então, nesse caso, nós pedimos o quê? Que o governo federal, o Estado brasileiro, permita prorrogar por 1 ano tanto a aplicação do recurso, assim que passar a pandemia, os artistas voltam a ensaiar, os iluminadores, enfim, todos os diretores, atores, enfim, no caso específico do teatro, né? Mas as outras formas de expressão artística também. Então, 1 ano para a aplicação dos recursos e a prestação de contas também por 1 ano. Com isso, você não cria, digamos assim, um processo assim de quase criminalização do artista que não puder apresentar aquela peça, entregar o produto artístico, musical, por exemplo, né? Então ele teria um tempo tanto para a aplicação do recurso quanto para a prestação de contas. A lei também, o nosso projeto prevê uma moratória para débitos tributários, Daniela. Significa dizer que é possível que os impostos relativos aos investimentos na área da educação, o trabalhador da área cultural, o artista também paga impostos, né? Ele possa ter tanto 6 meses de moratória, mas depois ele paga. E aí a gente propõe que em 12 meses, com parcelas iguais, ele possa pagar. E um outro elemento é em relação àqueles projetos que já podem ser encaminhados porque tem relação mais direta com as tecnologias da informação, como a internet. Então, se é um produto que já pode ser realizado sem comprometer o isolamento social, mesmo no período da pandemia, porque ele é feito em casa por alguns produtores que dominam as técnicas, ele pode, por exemplo, receber o recurso. E o governo, então, poderia antecipar esse recurso e, naturalmente, a prestação de contas e até a entrega do produto deve obedecer a essa nova orientação aí. Nós queremos, então, um tempo para que a dinâmica cultural do país, que é tão rica,
não parem, que os produtores culturais tenham o mínimo de apoio do Estado, um auxílio social para ter o máximo de dignidade nesse período, e daqui a 2, 3, 4 meses nós possamos ter o nosso país retomando a economia geral e a economia criativa, que envolve não só os artistas, mas os produtores culturais, e que tem muita importância no nosso país. Obrigada, deputado. Poxa, obrigada pela participação. Espero que o senhor retorne para nos falar da aprovação do projeto, em que termos foi feito o acordo aqui na Câmara. Essa entrevista é uma contribuição, Daniela. Obrigado a toda a equipe aí. Obrigada. TV Câmara. Estamos chegando ao fim dessa edição do Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, um dos autores de uma proposta para reorganizar o setor cultural durante o período da pandemia do coronavírus. Obrigada pela audiência e até a próxima entrevista.